Rei Jesus, Rei Jesus, Rei Jesus. Aleluia! Uou! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Declare. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre, para todo sempre. Oh, sobre todos os céus tu reinas, Senhor. Aleluia! Vamos cantar! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre, para todo sempre. Oh, de eternidade a eternidade, Senhor, tu reinas, e sempre há de reinar. Tu sempre há de reinar, Senhor. Reina em nosso coração, reina em nossas vidas, reina, Rei Jesus. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória,
incomparável. Declare: Santo. Oh, sim, não há no céu, na terra, no mar alguém que se compare a ti, Jesus. Que se compare a ti, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Rei. Quem enche o Rei da glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. Boa noite, querido. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ter um culto um pouco diferente hoje. Queria que você se assentasse aí no seu lugar. Vamos no seu lugar aí. Hoje é um culto de ceia. E a gente tem um tema aqui hoje: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia. Quantos estão aqui por causa do Cordeiro nessa noite? Glória a Jesus. Jesus, ele se ofereceu no nosso lugar. Amém? Jesus, ele se ofereceu no seu lugar? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer que um Cordeiro de Deus, um Cordeiro veio no meu lugar, né? Às vezes a gente não tem o entendimento da dimensão que isso tem. Não tem o entendimento do quão profundo isso é. Quantos anos isso, quantos séculos, né? Milênios, vamos dizer. Há quanto tempo atrás já está sendo escrita uma história através do Cordeiro, amém? Eu queria ler com você alguns versículos hoje, nessa noite. Eu queria começar com Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Que fala o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Sabe, no Antigo Testamento a gente começa a olhar para uma história de um povo, e esse povo tem a necessidade de sempre escolher o melhor cordeiro, de ir lá escolher o melhor cordeiro, levar até o sacerdote e sacrificar esse cordeiro. Para quê, Henrique? Para que eles faziam isso no Antigo Testamento? Para que eles pudessem receber o perdão dos seus pecados, para que seus pecados fossem encobertos, não removidos, mas encobertos pelo sacrifício de um cordeiro. Fala, a morte do cordeiro. Então, de tempo em tempo, aquele pessoal do Antigo Testamento, os judeus, eles tinham que separar lá o cordeiro, o melhor cordeiro, se preparar, fazer um ritual. E de tempo em tempo eles tinham esse tempo de reflexão, e eles levavam um cordeiro. Não sei se você entende o quão profundo é isso. A gente pode continuar falando sobre um outro exemplo aqui do Antigo Testamento, onde lá o Senhor fala para o seu povo: matem um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passe nas portas, né, o sangue nos umbrais. E quando o anjo da morte passou naquele lugar, no Egito, o anjo da morte não matava o primogênito da família que tivesse o cordeiro, a marca do cordeiro na sua casa. Ah, Henrique, mas a gente não mata cordeiro mais, eu sei. Mas sabe por que a gente não mata cordeiro mais? Porque veio um cordeiro perfeito, um cordeiro sem pecado, um cordeiro que eliminou a necessidade de ter outros sacrifícios. Eu quero que você leia comigo o livro de Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15, que diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele quem? Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram
escravizados pelo medo da morte. Sabe, meu querido, minha querida, uma vez João Batista viu Jesus e falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa vida não está mais condicionada ao antigo, às coisas antigas que nos prendiam, aos rituais, às coisas que nos seguravam. Eu não preciso mais ter acesso a uma única pessoa para me chegar a Deus. Eu não preciso mais ter aquela limitação, mas através do sacrifício de alguém perfeito. E a Bíblia fala que ele foi um homem sem pecado. Jesus foi um homem sem pecado. Através da vida desse homem, a gente recebeu um sacrifício perfeito, que não precisava ser mais repetido, que não precisava mais ser de tempos em tempos, que a gente não precisa mais falar com outra pessoa para que a gente possa sacrificar um cordeiro, porque existe agora um cordeiro perfeito que foi sacrificado em nosso favor. Se esse cordeiro é suficiente para você, quero que você fique de pé nessa noite. A gente falou aqui morte, né? Mas eu quero te convidar para repetir: o cordeiro me trouxe vida. Porque não é mais um tempo onde a gente precisa ficar matando e matando e matando, mas é um tempo onde nós podemos receber a vida de Jesus em nós. É um tempo onde nós podemos receber a vida do Espírito Santo em nós, através desse sacrifício de Jesus. É um tempo onde nós podemos a cada dia mais olhar para uma cruz vazia e olhar para o sacrifício daquele que nos deu a vida. Olhe para a pessoa do teu lado e fale: é tempo de vida. Mas fale assim: mas foi necessário a morte. Eu não sei se você entende como isso é poderoso, como isso é libertador. E quando eu começo a falar disso, eu começo a me emocionar, porque foi a vida de Jesus que me trouxe aonde eu estou hoje, e trouxe você também a esse lugar, que é um lugar de adoração, um lugar onde nós adoramos o Cordeiro, o lugar onde nós vamos nos juntar aos nossos irmãos aqui nessa noite e vamos celebrar ao único que é digno. Eu quero te convidar a dar uma salva de palmas ao Cordeiro nessa noite, porque é pela vida, pela morte e pela vida dele que nós temos a salvação, e nós podemos nos ajuntar nessa noite. Jesus, seja exaltado, receba o louvor da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Pai. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, adore comigo. Seu lugar
Enche seu pulmão agora para cantar bem alto para o Senhor. Exaltado, seja exaltado, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada, nenhuma circunstância que apague o seu amor. Verdade no seu coração, e a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, ele libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Pode se assentar. Nós estamos no nosso culto de ceia, e você tem percebido que os cultos de ceia, nós temos mudado um pouco a dinâmica do culto. Nós dividimos a palavra, e então essa palavra vem sendo ministrada desde o início do culto. Então, desde que o pastor Henrique subiu, depois o pastor Luciano, então a palavra do Senhor vem sendo ministrada, e eu quero continuar aquilo que eles já vinham fazendo. E o texto que eu quero ler é aquele texto clássico da ceia,
carta do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler o verso 24, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 24, que diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor, conforme Paulo fala, ele usa o termo em memória de mim. Em memória de mim tem a ver com um processo de recordarmos, com o processo de olharmos para trás, buscarmos na nossa memória o significado daquilo, do meu corpo que é partido por vós, do corpo do Senhor que é partido por nós. Paulo está falando aquilo que ele recebeu do Senhor. Paulo está instruindo a igreja a respeito daquilo que ele mesmo tinha recebido do Senhor. Então a ceia é o momento de nós recordarmos, a ceia é o momento de fazermos memória daquilo que o Senhor fez por nós. A ceia é o momento onde nós fazemos memória, nós nos lembramos, nós recordamos daquilo que Jesus fez por nós. E ao participarmos do corpo e do sangue de Cristo, nós damos o testemunho público da nossa fé, de que nós compreendemos o significado disso. Não apenas que compreendemos o significado disso, mas que nós fomos resgatados por esse mesmo Senhor, que nós fomos resgatados por esse mesmo sacrifício, que é o pão partido, que é o corpo que é partido por vós, que nós fomos resgatados pelo único sacrifício, o sacrifício do Cordeiro. Nós temos falado desde o início do culto a respeito do Cordeiro. Nós temos falado de que a história deste Cordeiro, ela está em toda a história bíblica. Desde o livro de Gênesis você vai acompanhando o desenvolver dessa história, deste Cordeiro. O Evangelho nos diz que quando Jesus chega até João Batista está ali no Rio Jordão batizando as pessoas. Era o batismo do arrependimento. E Jesus então, para cumprir, vai até João Batista. E quando João Batista vê Jesus chegando ali, nós temos uma cena profética, porque João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é necessário que nós venhamos a compreender isso, como disse o pastor Henrique. É necessário que nós venhamos a entender isso. É imperativo fazer memória do Senhor, porque Paulo diz: fazei memória de mim. Então veja, é necessário a compreensão disso, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós começamos a olhar para a história bíblica, nós começamos a olhar para a narrativa bíblica. E já no livro de Gênesis, a Bíblia fala que quando o homem pecou, eles viram que estavam nus. Houve ali uma acusação sobre a mente de Adão, houve acusação sobre a mente de Eva, tanto houve acusação que eles se escondem de Deus devido à sua nudez. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Deus fala com eles, Deus faz uma roupa de pele de animais. Gênesis não diz que era um cordeiro, mas muito provável era. E se você segue a narrativa bíblica, você vai ver que Noé, ao sair da arca, Noé faz um sacrifício ao Senhor, ele ali sacrifica um animal. Você segue a história bíblica, você vai ver que Abraão, o pastor Luciano falou, quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, que Abraão deu o seu filho, entregou o seu filho a Deus, Deus proveu para Abraão um cordeiro, para que aquele cordeiro fosse sacrificado. Quando o povo de Israel sai do Egito, a palavra de Deus nos diz que eles deviam matar um cordeiro, e este é o início da Páscoa. A ceia do Senhor, ela é a continuação da Páscoa judaica. E na Páscoa judaica eles matavam um cordeiro, eles se alimentavam daquele cordeiro, e eles passavam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E se você pegar toda a narrativa bíblica, você vai seguindo. No tempo de Moisés, você tem o estabelecimento do Levítico, aonde havia ali todo um ritual para expiação dos pecados. Havia ali todo um ritual para que os homens pecadores chegassem diante de Deus e pudessem ter os seus pecados perdoados. E esse ritual passava pelo sacrifício
de um cordeiro. E a Bíblia fala que não era qualquer cordeiro, mas a lei, o Levíticos diz que esse cordeiro deveria ser puro, devia ser um cordeiro sem falha, devia ser um cordeiro sem mancha, devia ser um cordeiro sem mácula, devia ser o melhor cordeiro que houvesse ali. Para que os pecados fossem perdoados, era necessário que o cordeiro fosse sacrificado. Fazei em memória de mim. Para que os pecados fossem perdoados, era necessário que o cordeiro fosse morto, era necessário que o sangue do cordeiro escorresse das mãos daquela pessoa que tinha a incumbência de sacrificá-lo. E sabe o que é o interessante? Que às vezes nós achamos que quem sacrificava o cordeiro era o sacerdote, e não é assim. A narrativa do livro de Levíticos diz que aquela pessoa que tinha um pecado, ele devia pegar o melhor cordeiro que houvesse, ou comprar um cordeiro que estivesse de acordo com a lei, e ele levava aquele cordeiro até o sacerdote tinha ali a função de analisar, de olhar aquele animal, de ver se não havia nenhuma falha, de ver se não havia nenhuma mancha, de ver se aquele animal era puro realmente. E quando o sacerdote via que aquele animal era puro, o sacerdote então dizia: sim, este cordeiro serve. E então eles se dirigiam até o altar, e eles chegavam diante do altar, e o sacerdote dava uma faca na mão daquela pessoa que era o pecador, aquela pessoa que queria ter o seu pecado perdoado, e ele então tinha que olhar nos olhos daquele cordeiro, ele tinha que colocar as suas mãos na cabeça daquele cordeiro, e isso simbolizava que os seus pecados eram transferidos para aquele animal. E olhando nos olhos daquele animal, o pecador então, ele com a faca, ele sacrificava aquele animal. E talvez você diz: mas por que isso? Qual a necessidade disso? Aquele homem que pecou, ele precisava entender que um cordeiro sem culpa morreu no seu lugar. Aquele homem que pecou precisava entender que a culpa dos seus pecados recaiu sobre um cordeiro puro e imaculado, que não tinha nenhuma culpa. E aquele homem tinha que ver aquele cordeiro morrer, olhando para os olhos daquele cordeiro. E assim a história desse cordeiro vai passando por toda a história bíblica, até no dia em que João Batista, quando Jesus chega diante dele para ser batizado, João Batista olha de lá e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo esse ritual eram apenas sombras do que verdadeiramente viria a acontecer, que seria aquele momento aonde um cordeiro puro, imaculado, sem culpa, sem pecado, seria morto não várias vezes, mas apenas agora, como diz o livro de Hebreus, uma única vez, um sacrifício suficiente, único para perdão dos pecados de toda a humanidade. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia é um momento onde nós fazemos memória do Senhor, porque Jesus na cruz do Calvário é este Cordeiro que libertou a minha vida e a sua vida de todos os nossos pecados, todos os nossos pecados que nós já cometemos. E queridos, deixa eu te dizer, todos os pecados que você ainda vai cometer. Na cruz do Calvário, quando Paulo diz: fazei memória de mim, é como se Paulo dissesse: coloque as suas mãos sobre a cabeça desse cordeiro, olhe nos olhos desse cordeiro, porque esse cordeiro morreu na cruz para o perdão dos seus pecados. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Paulo está dizendo que a cruz, nós devemos na ceia olharmos para a cruz. A ceia é o momento que nós não nos lembramos dos milagres de Jesus, que são muito importantes. Nós não nos lembramos dos feitos de Jesus, que todos foram muito importantes. Mas a ceia é o momento onde nós olhamos para a cruz, onde nós olhamos para o Calvário, onde nós olhamos para uma sexta-feira, para aquele momento onde o céu se fechou, onde houve trevas.
E ali um homem sem culpa, um homem sem pecado, morreu no meu lugar e no seu lugar. A ceia é um momento onde nós vamos olhar para a cruz de Cristo. A ceia é um momento onde nós vamos refletir sobre o sacrifício de Jesus. Nós vamos refletir sobre esse sacrifício que nos reconciliou novamente a Deus. O pastor Henrique falou aqui lá no início: todos os homens pecaram, o homem pecou em Adão, e ao pecar em Adão, nós somos afastados de Deus. O pecado causa afastamento, o pecado causa um abismo entre o homem e Deus. O pecado coloca Deus de um lado e a humanidade de outro lado. E este Cordeiro que morreu na cruz do Calvário, ele nos reconciliou novamente em Jesus. E quando nós olhamos para a cruz, quando na ceia, nesse momento que nós olhamos para a cruz, nós devemos lembrar de algumas coisas. E a primeira coisa é: por que Cristo morreu? Por qual motivo Cristo morreu? E nós aprendemos com a palavra de Deus que Ele morreu porque Ele era o único Cordeiro aceitável, Ele era o único sacrifício aceitável, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Não havia nada, não há nada que você possa fazer, entenda isso, querido. Não há nada que você possa fazer que possa reconciliar você a Deus. Não existe esforço humano capaz de reconciliar o homem a Deus, porque o homem é pecador. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão. Todos pecamos, tanto nos pecados que nós cometemos, como nesse pecado que vem sobre a humanidade desde o tempo de Adão. Todos estão afastados de Deus. Não há cordeiro, não há sangue de bode, não há sangue de touro, como diz o livro de Hebreus, que é capaz de perdoar pecados. Mas o sangue do Cordeiro, daquele que subiu na cruz, daquele que deu a sua vida, este sangue é suficiente. Então nós devemos lembrar que Jesus é o único sacrifício aceitável, Ele é o único sacrifício que nos reconcilia de novo a Deus. A segunda coisa que nós devemos aprender a olhar para trás é como Cristo morreu. Primeiro, por que Ele morreu, por qual motivo Ele morreu. Ele morreu porque Ele é o único sacrifício aceitável. E como Ele morreu? Ele morreu se oferecendo. Jesus não foi amarrado, Jesus não foi contra a sua própria vontade. Jesus se ofereceu, Jesus se deu. Eu gosto muito daquele texto de Paulo, que ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Há uma disposição no coração de Deus em oferecer o seu Filho, o seu único Filho. Há uma disposição no coração do nosso Senhor Jesus em se dar pela minha vida, pela sua vida. E Ele faz isso por escolha, porque momentos antes dele ser preso, momentos antes dele ser crucificado, o Evangelho faz a sua narrativa e diz que Jesus está ali no Getsemane, Jesus está orando, e o nível de angústia de Jesus é muito grande, já entendendo o que haveria de acontecer, já entendendo todo o peso do pecado que viria sobre ele, já entendendo a circunstância toda. O nível de angústia de Jesus é tão grande que a Bíblia diz que ele está transpirando, mas ele não está apenas transpirando águas, dos seus poros também sai sangue. E tem um momento que ele diz assim: Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, Pai. Este cálice é muito amargo, este cálice é muito pesado. Os pecados de toda a humanidade estarão sobre mim. Os pecados de todos os homens em todos os tempos estarão sobre mim.
E ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, querido, talvez naquele momento em que Jesus está orando e ele pede para não estar nisso, talvez o Espírito Santo mostre a ele o meu rosto, o seu rosto, o rosto de toda a humanidade. E ele diz: Pai, mas que seja feita a tua vontade. Eu me ofereço, eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Então veja, Cristo morreu se oferecendo, ele se ofereceu. E por fim nós devemos lembrar por quem Cristo morreu, que foi pela minha vida e pela sua vida. A morte era uma consequência para nós, a morte era uma consequência para o homem, a morte era uma consequência para a humanidade. Eu não falo apenas de morte física, eu falo da morte física, mas falo também da morte eterna, a morte espiritual. Lá atrás, no livro de Gênesis, quando Deus disse para Adão: Adão, de toda árvore você pode comer, mas desta árvore você não pode, porque no dia que você dela comerdes, certamente morrerá. A morte, ela é consequência do pecado. Às vezes, quando eu faço um culto fúnebre, eu sempre digo isso. Eu olho para aquelas circunstâncias, às vezes eu olho, você tem um caixão na frente ali, e a reflexão que eu faço é a reflexão de que aquilo é a consequência do pecado. Porque Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para a morte, mas a morte é a consequência do pecado deliberado, de quando o homem decide deliberadamente andar contrário à vontade de Deus. Então a morte era a consequência para a minha vida, para a vida de todos os homens, para a sua vida. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. E a ceia é o momento onde eu e você lembramos disso. Lembramos que o Cordeiro morreu. E é por isso que ele diz: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós precisamos entender o significado da ceia. Porque nós, quando entendemos o significado da ceia, porque quando nós entendemos o significado, o tamanho, a abrangência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nossas vidas, nós saímos de um estado de condenação, nós saímos de um estado de culpa. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você: muitas pessoas vivem nas igrejas ainda hoje carregando fardos de culpa. Muitas são as pessoas ainda nas igrejas que não conseguem viver a libertação que a palavra do Senhor proporciona e viver sem culpa. São pessoas que, apesar de terem recebido a Jesus como Salvador, ainda assim a todo momento ouve o diabo nos seus ouvidos trazendo acusação e dizendo: olha, você não merece, você não é nada, olha, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador. E olha que o diabo não está errado em dizer que nós somos pecadores. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos justifica. O apóstolo Paulo fala: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem justifica. É Deus que deu o seu próprio Filho. Queridos, ele diz: como alguém vai nos acusar? Se aquele Deus que deveria nos acusar, Ele mesmo deu o seu próprio Filho pela minha vida, pela sua vida. E porque muitas vezes eu e você ainda andamos carregando culpa, porque muitas vezes eu e você ainda andamos carregando acusação. Diz a história, não se sabe se é uma lenda, não se sabe se é uma verdade, mas a história é boa para ilustrar. Diz que certa ocasião Martinho Lutero, quando ele estava escondido, sendo perseguido, porque ele estava ali se levantando numa reforma religiosa daquele tempo, e houve muita perseguição, pessoas querendo matar a vida dele, e diz que ele estava escondido numa torre de um castelo, e ele estava ali, ele aproveitou esse tempo para traduzir a Bíblia,
dos originais para o alemão, e ele estava ali naquele momento de angústia, porque as pessoas queriam matá-lo, as pessoas queriam tirar a sua vida, ele estava escondido, e então diz que num certo momento, o diabo aparece para ele, e o diabo começa a acusar Lutero: quem é você? O que você imagina que você é para você estar tentando fazer o que você está fazendo? E diz que o diabo começou a escrever nas paredes daquele castelo, daquela torre, todos os pecados que ele tinha cometido, todos os erros que ele tinha feito, todas as falhas que ele tinha, todas as limitações que ele tinha, todas as imperfeições que Lutero tinha. Diz que o diabo começou a escrever e ele foi enchendo a parede, e aquilo diz que foi trazendo um peso no coração daquele homem, aquilo foi trazendo um sentimento de culpa no coração daquele homem. Mas em um momento o Espírito Santo lembrou na mente dele, e ele falou: diabo, agora escreve embaixo aí: o sangue de Jesus me perdoa de todos os pecados, de todos os pecados, de todos os pecados. Não podemos viver em culpa, não podemos viver em condenação, quando nós entendemos o fazer memória de mim. A ceia não é apenas um ritual, mas a ceia é se lembrar que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E talvez você chegou aqui nessa noite, talvez o seu coração tenha culpa no seu coração por alguma coisa. Talvez você é uma pessoa que tenha vivido os seus últimos dias carregando alguma culpa de pecado, carregando culpa de fracasso, carregando culpa de decepção, carregando culpa. Deixa eu dizer algo para você: fazer memória do Senhor significa lembrar que todos os fardos da nossa vida devem ser colocados aos pés da cruz, porque na cruz Ele nos reconciliou. Na cruz Ele nos reconciliou. E eu queria orar com você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que, mesmo assentado, que você curvasse a sua cabeça. E se você é uma pessoa que entrou aqui e carrega culpa no seu coração por pecados, por erros que você já cometeu, por fracassos que você já teve na sua vida, se muitas vezes o diabo fala no seu ouvido que você não merece nada, se muitas vezes o diabo fala no seu ouvido que você é um pecador, que você é uma pecadora, se muitas vezes você dorme com o peso da condenação na sua vida, eu quero orar com você nessa noite, porque você precisa sair daqui nessa noite entendendo o que é fazer isto em memória de mim. E eu queria orar com você. Eu não vou pedir nem para você sair do seu lugar, mas se você entende que você precisa compreender que o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus, e devido a isso o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e isso trouxe uma condição de nós não vivermos mais em culpa. Se você entende isso, se você quer que eu ore com você, eu queria só que você desse um sinal com a sua mão. Um intercessor vai estar indo aonde você está e vai orar com você. Você quer receber essa oração nessa noite? Será que você é uma dessas pessoas que tem vivido em culpa? Levante sua mão para que o intercessor possa ver onde você está. Tem duas pessoas ali, ó. Os intercessores estão aqui, tem mais um rapaz aqui. Se você entende que você precisa se libertar dessa culpa, que você precisa viver sem esse peso, porque muitas vezes o inimigo fala na sua mente que você é um pecador, que você não merece. Se você entende, se você quer receber essa oração, só levanta a sua mão. O intercessor vai até onde você está e vai orar com você. Aí em cima tem alguém que quer receber essa oração. Enquanto nós vamos estar adorando, se você quiser receber essa oração, deixa a sua mão levantada até que o intercessor, tem uma moça ali, ó, até que o intercessor vá até você. Deixa a sua mão levantada. Nós vamos estar adorando aqui agora, igreja. Vamos orar agora e deixa o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas. Se você quiser receber essa oração, só levante a sua mão. Aleluia. Aleluia, Pai. Glórias ao teu nome, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Pelo preço que
pé. E adore ao Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te adoramos, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, os teus filhos. A tua palavra diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que esses que receberam a oração aqui, Pai, saiam daqui, Pai, com essa palavra no seu coração, que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor nos reconciliou com Deus. Abençoamos a vida desses teus filhos, Pai, e que teu Espírito Santo, Pai, habite poderosamente neles, transformando cada dia mais, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos examinar o nosso coração. Pastor Elisa, me dá aqui um elemento para mim, por favor. Obrigado. Nós devemos examinar o nosso coração. E, queridos, muitas vezes eu vi muitas pessoas fugindo da ceia, porque às vezes cometemos pecados. Todos nós cometemos pecado, e a pessoa foge da ceia porque diga: eu não quero tomar ceia indignamente. Mas tomar a ceia indignamente é não discernir isso que nós falamos aqui agora. É não discernir que quando nós chegamos diante do Senhor, confessamos os nossos pecados, Ele nos lava, Ele nos purifica, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para que todos os nossos pecados sejam perdoados. Paulo diz então: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí ele diz: e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então eu quero, neste momento, que nós possamos curvar a nossa cabeça e nós possamos fazer uma oração silenciosa. É aquela oração de examinar o nosso coração, de olhar para dentro de nós, para ver se há algo em nós que neste momento nós precisamos confessar ao Senhor, que nós precisamos pedir perdão ao Senhor, para que nós assim possamos aí, de uma forma digna, possamos participar da ceia do Senhor. Faça a sua oração silenciosa neste momento, fale com Deus.
Pai, nós apresentamos a Ti agora os elementos, Pai. Aqui nós temos, Pai, o pão e o vinho. Estamos aqui, Deus, para celebrar esta ordenança, porque a Tua palavra diz que devemos fazer isso até que o Senhor venha. Então, Pai, nós consagramos a Ti nesse momento o pão e o vinho. Consagramos a Ti, Pai, esta ceia. Consagramos a Ti, Pai, a vida dos Teus filhos que estão aqui, porque devemos participar conforme manda o Senhor, conforme ordena o Senhor, fazendo memória do Senhor. Deus, participamos desse memorial, Deus, conforme, Deus, a sua ordenança, conforme, em obediência àquilo que o Senhor deixou para nós, Pai, em nome de Jesus, amém. A ceia será distribuída, a ceia é para todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, e que foram recebidos na igreja através do batismo. Se você é de outra igreja, se você é batizado, está em comunhão com a sua igreja, sinta-se à vontade para participar da ceia conosco, amém? Vamos adorar o Senhor enquanto a ceia é distribuída. Todos receberam? Espero que você tenha recebido. Tem alguém que vai participar da ceia e não recebeu? O pão e o vinho aí em cima, todos receberam? Amém? Vamos dar mais uma olhada lá em cima. Tem que receber e tem que dar um tempinho para a pessoa abrir, né? Amém? Você recebeu o pão, recebeu o vinho, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: levante o pão, levante assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor. Pegue o seu cálice agora. O texto diz assim: semelhantemente também depois de cear, Ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Não é mais um testamento, uma aliança de acusação. Não é mais um testamento, uma aliança de lei que os homens não poderiam cumprir. Mas este cálice é um novo testamento, a nova aliança no meu sangue. É a aliança de um sacrifício único e suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. E ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Chegará um dia que nós não faremos mais isso. No dia em que ouvimos no céu as trombetas tocando e tivermos o nosso nome chamado, não mais precisaremos fazer memória do Senhor, porque estaremos com o Senhor.
Mas até que o Senhor venha, nós tomamos o cálice em memória do Senhor. Bebamos em memória do Senhor até que Ele venha. Você pode dobrar o seu joelho e fazer a sua oração de agradecimento. Faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, Deus, vinho novo. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Você pode ficar de pé e adorar o Senhor Deixa agora. o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Glorifique o Senhor, adore ao Senhor. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Oh, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Oh, Deus, vinho novo, faz de mim. Aleluia. Faz, Senhor, vinho novo de mim. Glórias a Deus.